São 7h30, então nós vamos começar o nosso papo de segunda de hoje. E claro, com uma convidada de primeira, né? Lena. O programa de hoje um pouco triste, né? A gente fica chateado. Nós estamos bem tristes hoje. Ela está muito bem, né? Miriam com certeza está num lugar muito melhor, muito especial. E o legado que ela deixou é maravilhoso. Queria aproveitar para poder dedicar esse programa de hoje a ela. Live de primeira, com convidados de primeira e com espectadores de primeira, né? Miriam é luz, com certeza, Valtinho. E eu falei que se cada... Hoje eu fiquei um pouco engasgado naquela hora dos balões, eu queria falar. Mas se cada parteiro ali presente, né, levar um pouquinho dela para suas assistências na sua prática, com certeza Miriam se pulverizou. Né? Vai estar muito bem representado em todos nós. Ok, áudio ótimo, o Penelope está falando. Gente, estou falando hoje com a Lena. Semana passada seria uma oportunidade que a gente estaria junto, mas bebês não deixaram. Então, a minha mulher parteja mais do que muita gente. Um pouquinho. Então, Lena, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre sua formação e sobre a sua vida, como é que é, a correria. Muita correria. Então, eu fui professora de inglês desde 1980. Eu comecei muito cedo, com 17 anos, e fui professora de inglês durante 31 anos. Me aposentei em 2011 e queria viajar o mundo, né? Porque professor de inglês tem isso, né? É viajar o mundo. Mas depois de uns 6 meses eu falei, não quero mais, quero fazer alguma coisa. E eu sempre me interessei muito pela amamentação. E aí eu queria fazer um trabalho voluntário com a amamentação e quis procurar onde que eu podia atuar. Eu queria atuar na rede pública. Por quê? Porque eu sempre achei que existe um vácuo aí entre você parir e depois ir ao pediatra. Tem um espaço aí que ninguém preenche. Eu senti isso quando eu fui, né? Mãe. Exatamente. E eu sou mãe de 3. Então, eu tinha ao meu lado o meu cunhado, que era pediatra. Então, não senti tanta falta, porque eu encontrava com ele aos domingos na casa da sogra. Então, era tranquilo. Mas eu percebia que outras pessoas não tinham essa oportunidade. Então, não tinha com quem falar. E aí você recebe informação de todo tipo. Da sogra, da própria mãe, das amigas. E nem sempre informações muito boas, né? De qualidade, né? Não tem muita qualidade. Então elas falam que às vezes é experiência própria e às vezes experiências negativas, nem sempre positivas. Você lembra da Laís, que foi residente do seu filho? Laís Fonseca. Obstetra, tá mandando um beijo pra você. Obrigada. Toda segunda-feira de lei, Então, e aí eu fui fazer esse trabalho, né? Procurar quem faria esse trabalho. E descobri que doula faria isso. Falei, então tá, vou fazer um curso de doula. Procurei em Belo Horizonte, não tinha naquela época. O último curso tinha tido, acho que o Gama tinha dado 2 anos atrás. E aí, meu filho morava em São Paulo, eu descobri que o Gama, né, era em São Paulo e fui fazer o curso lá. Fiz, descobri, achei incrível, voltei e quis atuar como doula. Isso foi em? 2011. 2011. Eu também começava minha caminhada obstétrica acabando a residência, né? Pois é, então assim, 2011 eu fui nessa ânsia, né, de ajudar com a amamentação. Eu descobri a doulagem e comecei a atuar primeiro na Santa Casa, né, Medeu Brandão. Atuei lá de 2012, janeiro, até 2014. Legal, Lena. A gente está chegando agora a 28 telespectadores. Doutor Marcelo, grande mastologista lá do Acre, diretamente do Acre. Tem gestante que acompanha. E é um grande parteiro também. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele lá em Contagem. Um grande amigo. E tem muitos amigos aí entrando, muitas pessoas envolvidas nesse mundo da obstetrícia, muitas pacientes, muitas doulandas da Lena. E também pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o assunto de hoje, que é o suporte emocional à gestante no parto natural.
Então, gente, vocês podem ficar à vontade, podem começar a perguntar. Oi, prima. Um abraço para você também. Ele tá bom de vista. Eu tô bom de vista. Ele tá enxergando tudo, eu tô enxergando as letrinhas passando só. Mas aí, se vocês ficarem se sentirem confortáveis, por favor, mandem as perguntas, a gente vai lendo à medida que for possível e vamos responder todas, tá bom? Bom, Lena, eu queria que você falasse um pouco, porque assim, há algumas pessoas que confundem o fato de você ter uma doula no parto, você não poder lançar mão de outros métodos de analgesia, assim, se frustram às vezes, eu falo, poxa vida, eu contratei uma doula e depois eu pedi anestesia. Né? Assim, e é uma coisa que as pessoas acham que uma coisa exclui a outra. Né? E a gente já cansou várias vezes de falar sobre isso, que não é, né? Que você falasse um pouco sobre isso. Às vezes a pessoa fala assim, ferramentas diferentes. Eu não quero doula porque eu não quero parto natural. Calma, não é bem assim, né? Então. Paulinha Beltrão. Paulinha. Então, você quando contrata uma doula, você está querendo muito mais do que assistência no parto. Você às vezes começa com essa assistência na gestação. Então, essa pessoa, você pode procurá-la, inclusive para dar os caminhos que existem na cidade que você mora, né? Eu falo muito isso, ela vai te dar a realidade obstétrica da sua cidade e vai te dar caminhos de acordo com o seu perfil. Porque às vezes você quer um perfil, você quer um parto hospitalar, às vezes você quer um parto domiciliar, nós estamos sobre isso hoje, às vezes você quer um parto na rede pública, às vezes na rede privada, às vezes você tem plano de saúde, às vezes você não tem. Então assim, tem uma gama de situações. Então a doula, eu acho que a princípio ela serve para isso, a orientar. É um norte, né? Norte, né? Um suporte 24 horas. Exato, explicar o cenário primeiro. E aí a partir daí as pessoas tomam decisões sobre que caminho que elas querem seguir, que profissional, que instituição, né? E durante a gestação ela vai estar acompanhando esse casal em todas as suas dúvidas. Né? Essa mulher, essa família. Só uma chegadinha pra cá pra você poder ficar mais dentro da nossa live. E ela vai então dar esse suporte durante a gestação, porque às vezes ela sai de uma consulta com dúvidas, isso vai voltar no outro mês. Sim. Então ela tem perguntas, né? Ela tira essas dúvidas. Isso já começa a ser o trabalho, né? Exatamente. E esse suporte é muito importante. Depois, no parto em si, né? E no plano de parto, durante a gestação, ela vai esclarecer todos os pontos que podem ocorrer no parto. Que vai de encontro com o que o Valtinho está falando ali, que é importante colocar que deve ser um desejo da mulher, né? Exatamente. E não um profissional. Não sei dúvidas, né, Valtinho? Isso aí é... Claro. Bom, bem lembrado. A gente tem que ouvir a mulher, para a mulher dizer o que ela quer, e a gente mostrar os caminhos que existem. E se ela for até 6 centímetros, até 5, até 8, até 2, não importa. Confortável com o suporte da doula, que bom. Né? Sim. Mas se em algum momento ficou chato, a dor ficou realmente pouco tolerável, não é nenhum crime, ela não está abrindo mão, ela não está jogando fora o seu trabalho. Não é nenhum desmérito. Você se sente ofendido? Não, né? Pois é, então. Porque o meu suporte vai continuar, né? Sim. Vai continuar de todas as formas ali. É verdade. O apoio emocional, principalmente. O resto ela vai ter um tempo para descansar, ela vai voltar depois a atuar ativamente no parto. A Paula está falando ali que doulas são mulheres iluminadas, mulheres que fazem toda a diferença durante o parto. Sem dúvida, não é só você que fala isso, nem só eu, nem só a Lena, é a Organização Mundial de Saúde. Recomendação nível A. É verdade. Bom, o Pedro perguntou ali atrás sobre o papel do pai no parto. E eu sempre brinco que o homem é muito assim. Muito boa pergunta. A gente acha que a gente vai chegar lá e assistir o parto, levar um bolo de pipoca, uma Heineken, como se sentar fosse um lá, filme. como se fosse um filme. E fala assim, vai mulher, pare. Né? E tem essa questão. Eu acho que o companheiro ele tem um papel de envolver-se com o que está acontecendo. Afinal de contas, ele é o parto, né? Mas eu acho que tem muitas pessoas que confundem. Falam assim, não vou ter doula não, porque o meu marido vai ser meu doula. Não vou ter doula não, porque a minha mãe vai ser minha doula. Nós temos que separar as coisas. Até porque não tem envolvimento emocional, exatamente, porque a mãe é a mãe e o marido é o marido. Porque se o marido for doula, quem vai ser o marido? Entende? Então são coisas diferentes. Você pode até não querer contratar doula, não tem problema, mas não confunda as funções. Porque uns têm envolvimento emocional, a mãe, a prima, a tia, né? E a doula, ela tem um envolvimento emocional do ponto de vista
afetivo, mas ela não tem um vínculo, né, de parentesco com aquela pessoa. Sim. Então ela consegue ser isenta. E falar o que tem que falar na hora que Exatamente. precisa falar. Né? A Relima foi nossa paciente, sou da Holanda, a Renatinha entrou ali agora, ainda falando boa noite. A Pri também dando tchau pra ela. Bom, e eu queria te fazer uma pergunta agora, eu nunca te perguntei isso, eu te perguntar ao vivo, meu Deus. Você consegue, ao conversar com a mulher, nessas conversas informais, antes da assistência ao parto em si, você consegue olhar para a mulher e falar assim, isso aqui vai ser um partão, vai ser uma mulher que vai assumir essa responsabilidade, vai chamar para ela, e aquela outra que chega lá, que você tem a nítida impressão que ela vai querer que você vá parir para ela. Você consegue, com a experiência, olhar? Boa pergunta. Eu acho que a gente tenta, né, durante o processo de conhecimento, de encontro, de responder as perguntas e de ouvir essas perguntas da mulher durante a gestação, talvez fazer tentar uma leitura. Uma leitura. A grande maioria das vezes eu acerto. Às vezes me surpreendo positivamente. E às vezes o contrário. E às vezes o contrário. Né? Às vezes você fala, nossa, a mulher vai ter um partaço. E chega lá em algum momento, por algum motivo, as coisas não acontecem do jeito que a gente estava imaginando e do jeito que ela estava né, imaginando. Sim. Mas isso acontece. Gente, mais perguntas, por favor, tá? Eu também queria colocar uma questão que, assim, é engraçado, porque quando me pedem indicação de doula, eu sempre faço assim, olha, quem é paciente que está aí nos vendo, sabe que é assim, né? Eu falo, olha, cada doula tem o seu perfil e cada mulher tem o perfil de qual doula que quer. Então, assim, se você quer uma doula, toma um café com elas, marca com a Lena, marca com a outra, eu dou uma lista, assim, doulas que amamos. Né? E aí, cada mulher precisa de um tipo de doula. Eu sempre falo, não sei, me corrija se eu estiver errado, eu sempre falo que a mulher que precisa da Lena é aquela mulher que já tem um envolvimento nesse mundo de obstetrícia muito grande, sabe muito o que ela quer e você pulso firme. Na sua casa também você é pulso firme? Muito. Sou. Então tá com meus filhos. eu sou, sim, eu sou. Deixa gravado pra eles assistirem depois. Como professora também, eu sempre fui assim, né? Muito firme. E eu acho que é isso. Quem me procura, eu acho que procura essa firmeza, né? Não passa muito a mão na cabeça, né, Helena? Eu acho assim que eu dou carinho na medida, né? E da sou percepção. Firme, e sou firme na medida. Eu também acho. Eu acho que eu sou. É importante, o Valtinho tá perguntando ali, obviamente, para poder também ajudar o público em alguns entendimentos, né? O que a doula não faz. É importante colocar isso, né? Muito importante. Porque tem muita gente que acha que doula tem um papel técnico na assistência. Isso é uma preocupação que eu sempre tive, não misturar as coisas, né? Então, acho que a doula não tem responsabilidade técnica. Não toca, né? Ela não faz toque, não escuta neném. Vai descobrir a dilatação, ela não vai auscultar o bebê, né? Não vai medir a pressão arterial, febre, nada disso, né? Então, esse é o papel do enfermeiro obstetra ou do obstetra. A Rê falando aqui, eu precisava da Lena, senão não acreditaria no seu meu potencial. Mas você brilhou, foi ótimo, viu, Renatinha? Aquele olhar seu na foto do quarto é fantástico. É mesmo. Faz um TBT depois dessa foto, ficou linda. Eu queria que você falasse um pouco também, Ana, dessas técnicas específicas, assim, que são aprendidas no curso de doula, né? Dessa forma de como abordar essa mulher, como cuidar dela no intraparto. Que muitas vezes ela está, às vezes, no trânsito de dor, às vezes ela não está, né? Eu costumo falando dizer coisa. O trabalho de parto é um estado alterado de consciência, né? A mulher entra mesmo na partolândia, né? E ela se desliga, deveria pelo menos desligar desse mundo externo e se voltar para dentro e se conectar com seu bebê, com sua vivência e com seu parto. Mas eu acho que existem muitas coisas que a doula pode fazer. E cada doula acaba se especializando em alguma coisa porque ela traz outros conhecimentos, que ela vai juntando, né, com o curso de doula. O curso de doula é um curso muito simples, 32 horas, né, o curso de doula. Então, é muito teórico e depois você vai para a vida, para a prática, né? Mas o que você pode agregar? Se você é uma fisioterapeuta, você agrega todo o seu
conhecimento de terapia. Se você é professora de yoga, como é no meu caso, você leva yoga pro parto. Certo. A respiração, né, que é muito importante, a respiração do yoga, inclusive. Se você é uma psicóloga, você leva o seu conhecimento de psicologia. Eu também fiz um curso de psicologia, não concluí, eu fiz letras, mas assim, muito do conhecimento de psicologia que eu tenho, eu levo para o parto. E as técnicas de alívio da dor, né? Então são as massagens, que o massoterapeuta leva, a acupuntura, que leva a compressura, a aromaterapia. Então assim, você vai levando, agregando conhecimentos e fazendo da sua prática cada vez mais completa. Mas eu acho que o olhar da experiência é que vai trazer naquele momento o que aquela mulher precisa. Você acha que às vezes a mulher não mulher precisa de nada, às vezes ela precisa só de alguém perto dela. A Cláudia está falando aqui que se arrepende de não ter tido doula, mas no próximo, né, Claudinha? E a Brubs está perguntando aqui, Helena, na sua experiência, você sabe quando o trabalho de parto está evoluindo bem apenas de olhar? Sim. Fala, Lindinho. Sim. Sim, eu sou capaz de falar para a mulher assim, esse parto é rápido. Confia, vai ser muito rápido. Também é muito de ver, né? Você vai ver contrações. Esse padrão de contração tá bom. Tá bom, né? E assim, você não precisa ficar olhando pro relógio, você sente que tá um padrão, que tá evoluindo, e você percebe sinais de que as coisas estão mudando, né? Às vezes secreções, às vezes comportamentos. Você sabe, vou te confessar uma coisa, quando eu fui trabalhar a primeira vez com você, foi uma obstetra da Unimed, um colega nosso, né, que já atendeu em algumas assistências contigo, falou assim, a Lena sabe te contar mais ou menos com quantos centímetros sua mulher está, só por aonde está a dor, pelo padrão de dor, se está mais lombar, se é mais pélvica, ela consegue ter, assim, óbvio que isso não é uma precisão matemática nem técnica. É um sentimento. É um sentimento, é um feeling, né? Olha, essa mulher deve estar com 7, 8 centímetros, deve estar nascendo. Aí você vai e toca e fala, poxa vida, como é que ela adivinhou? E aí, aos poucos, a gente foi participando de mais assistência juntos e a gente foi percebendo que isso era verdade. Tem alguns casos. O padrão de dor ele muda, né, Helena? Tem alguns casos engraçados, assim. Logo que eu comecei, né? Eu cheguei numa assistência e o obstetra falou assim, ela tá com 5 centímetros. Aí ela ajoelhou em cima assim, do travesseiro, deu aquelas gotinhas de sangue. Isso não é 5 não, ela tá com 7. Então já cedeu mais, ficou olhando pra mim assim, acabei de examinar, tá com 5. E logo em seguida ele foi examinar, realmente ela já tinha passado 7. Sim, então sim. É isso mesmo. E, gente, vamos perguntar. Eu vou confessar aqui que eu e Helena temos 100% de parto normal juntos. Né? Nunca tivemos nenhuma assistência que evoluiu para cesariana. Claro que mulheres muito bem selecionadas e mulheres muito orientadas, né, Helena? Que procuram a gente às vezes. Eu venho com as suas doulandas que chegam aqui no consultório, que você passa material para elas, para ler, que dá para umas 4 gravidezes na frente. Ó, a Helena vai te dar material para você ler, que você vai ler até quando você tiver no 4º filho, você não acabou de ler tudo ainda. Aí elas voltam no 2º, tem mais material. Aí voltam no 3º filho, tem mais material. Vamos ver se tem mais perguntas aqui, gente. Mais perguntas, grupos falando que é incrível, legal. Quem mais? O assunto de hoje é o suporte emocional para o parto. E, obviamente, o parto... Você citou parto natural, né? Você colocou na... Sim. Tem. E assim, eu acho que isso é uma característica minha. Eu tenho muito parto natural. E eu acho que a maioria das nossas assistências juntas foram partos naturais. Algumas mulheres, obviamente, solicitaram analgesia e precisaram, às vezes, de alguma intervenção. Sim. Mas, assim, sempre intervenções muito pontuais, né, Helena? A gente nunca teve uma assistência que teve que fazer intervenção em cima de intervenção, que eu me lembre, não. Né? Nem parto instrumentado, assim, eu lembro de alguns que foram vácuos, mas não lembro de nenhum, assim, pesado, não. Edri, tô te vendo aqui, tomara que você tenha melhorado, dor de cabeça, viu? E aí, gente, mais perguntas para a Helena, por favor? Nós estamos aqui com 25 telespectadores. O Facebook da Helena me empodera demais. Foi a primeira doula que segui, adoro de paixão essa mulher. Obrigada. Eu gosto muito de mulheres que estão muito bem orientadas para o parto. Eu sempre,
E isso eu vi você fazer uma vez com uma paciente em trabalho de parto, e eu tomei isso na minha assistência. De chamar a responsabilidade para ela. De falar assim, o que você veio fazer aqui? Você veio parir. Né? Então assim, eu tô com você, de pegar na mão, de mostrar carinho, mas ao mesmo tempo não permitir que essa mulher fique romantizando demais e queira que a gente vá parir para ela. Eu costumo fazer essa pergunta, o que você quer? Né? Porque as mulheres às vezes ficam fazendo uma reclamação, você fala assim, fala o que você quer, o que você quer? Porque se ela falar pra mim, eu quero isso, é isso que vai ser feito, entendeu? E pode ser, eu quero banheiro, eu quero uma bola, eu quero analgesia, eu quero... O que você quer, entendeu? Porque essa lamúria às vezes não ajuda a gente a determinar o que ela quer, ela tem que falar. E às vezes também tá no plano de parto, às vezes, dela não receber, às vezes, um direcionamento, né? Sim. Às vezes uma mulher que, às vezes, a gente já falou isso várias vezes, né? Quer uma analgesia, quer dizer, precisa de uma analgesia, às vezes, está exausta, mas ela falou, olha, não me ofereça. Então a gente fica ali assim, querendo que ela peça, porque a gente percebe que vai ser bom para ela naquele momento, mas ao mesmo tempo não quer desrespeitar o plano de parto. Exatamente. Né? Aqui tem uma pergunta aqui, Helena, como é que foi sua primeira assistência como doula? Como é que as coisas fluíram? Bom, como eu disse no início, eu fui doula durante 2 anos, né, como doula voluntária num hospital público, e depois eu ao mesmo tempo doula voluntária por 1 ano em outro hospital público. Então eu fazia 2 plantões de 12 horas semanais. Então essa assistência aí, ela aconteceu mais ou menos, eu tenho tudo anotado, umas 500 vezes, umas 500 assistências, né, parto. Uau, 500 assistências na Santa Casa? Juntando Santa Casa com Sofia. Odete. Com Odete. Foi Odete. Agora, depois disso, quando eu comecei a trabalhar como doula autônoma, eu comecei a fazer um doula database. Então, aí eu tenho a primeira assistência. Minha primeira assistência... Rosa tá falando aqui, ó. Comigo no Odete e na Santa Casa. Isso. Rosa? Rosa. Então... Outra doula linda, tô esperando você aqui, viu? Pois é, precisa vir. Então, quando eu fui para assistência como autônoma, eu tive a minha primeira assistência, que foi muito incrível, porque como eu fui professora de inglês durante 31 anos, a minha primeira assistência foi de uma neozelandesa, que só falava inglês. Precisava de uma doula que falasse inglês. Uma doula bilíngue. Que falasse inglês, era casada com um brasileiro, estava no Brasil há 3 meses. Legal. E aí, eu era professora de yoga de uma amiga dela, amiga do marido dela, e eu fui fazer essa assistência. Então foi a primeira vez, e ela já tinha tido um parto natural na Nova Zelândia. Ela queria um parto na água no Brasil. Então eu fui para esse encontro com esse casal muito preocupada de mostrar qual que era a realidade, né, de Belo Horizonte. E quando eu cheguei... E em 2011 não era uma realidade ainda. E quando eu cheguei para conversar com ela, ela me falou quem era o obstetra. Eu falei, tá bem. Você tá com alguém já, né? Da humanização. Nessa época, eu falo nessa época que eu andava com uma suíte de parto no porta-malas, né? Sim. A gente andava com a banheira, sim, andava com banqueta, andava com bola, desinsuflada, né, obviamente, porque eram poucas as maternidades de Belo Horizonte que tinham esse perfil, né, de assistência. Nesse aspecto eu acho que eu fui privilegiada, porque quando eu comecei, né, a assistir partos na rede privada, o primeiro parto foi 8/8 de 2012, né? Então foi dessa neozelandesa. Sim, e foi o único parto. Foi o único parto que eu assisti como autônoma nesse ano. Só em 2013 que eu comecei a atuar realmente na rede privada com os obstetras, né, que estão aí hoje, que tem assistência. Belo Horizonte hoje tem muitos grupos de parto que trabalham nesse perfil de assistência. Bastante. O que você pensa, assim, pro futuro de Belo Horizonte, assim? Eu acho que é um futuro promissor. Eu estou assim, muito confiante, muito otimista. Eu acho que de 2011 para cá eu vejo um avanço. Progresso grande. Progresso. Você diz em plantões, você diz eu acho que, em obstetras? Eu acho que no geral está melhorando muito. Acho que a população está mais consciente, as pessoas estão sabendo mais, né, de parto, assistência humanizada a parto. Eu lembro que quando eu comecei, a pessoa perguntava o que você faz? Doula? O que é isso? E hoje, assim, eu estou dentro de um Uber, um 99, e eu falo, sou doula. Minha prima teve, minha
sei o que teve. Então, assim, já é uma coisa que as pessoas estão falando mais, né? E eu percebo que as pessoas estão procurando mais essa assistência, os meios de comunicação, as redes sociais estão divulgando bastante e tem mais profissionais indo para esse caminho, né? Se formando agora com essa já nessa visão. A formação você pega a maioria dos obstetras, já tivemos a oportunidade de conversar aqui com o Gui, com a Mônica Nardi, que foram obstetras que são mais ou menos contemporâneos a mim, que a gente se formou na escola muito tradicional. Exatamente, né? mas já fizeram essa mudança, né? E aí essa transição ela veio depois, com o trabalho, muito com Sofia, né? Enfim. Mas hoje você já vê obstetras, mesmo formados em escolas mais tradicionais, Santa Casa, HC, que já estão, né, buscando essa proposta de assistência centrada na família, com respeito e, claro, que obviamente sem abrir mão, no momento nenhum, das tecnologias necessárias, positivas, intervenções positivas e pontuais para aquele parto. Eu acho que ainda é pouco, se você pensar no número de ginecologistas obstetras que tem em Belo Horizonte, né? Eu acho que não tem essa... Como é que você faz, né? Quando você tem, por exemplo, uma paciente que está com um colega na assistência que não está realmente com esse índice de parto normal que a paciente acha que tem e às vezes vai, ter uma opinião mais operatória, mais cesarista, e como é que você faz para poder conversar com ela e falar, olha, você precisa mudar seu caminho aí? Eu vou falar isso mesmo, eu vou falar, você precisa mudar seu caminho. Essa assistência que você está querendo não é... Mas você vai como doula, você fala, não, mas eu quero ele porque é um amigo de família, você vai... Olha, eu já fui algumas vezes, mas eu saí tão mal que eu prefiro dizer para ela, olha, sinceramente, eu acho que esse tipo de assistência você não vai conseguir o que você quer e eu não vou ser conivente com isso. Essa é a minha postura. Obrigado, Felipe, pela consideração aí, querido. A Lena é fundamental na minha vida porque através dela conheci mulheres maravilhosas que tornaram meu puerpério mais leve e empoderado. Legal essa colocação, essa donanda sua aí sobre puerpério, que a gente pode falar sobre puerpério, né? Porque precisamos também, né? Eu tenho essa característica, né? Eu acho que a gente não pode cuidar da mulher na gestação, acompanhar o parto dela, depois abandoná-la na amamentação do puerpério. Então eu tenho essa tendência a fazer um pacote, né? A criar um grupo. Eu tenho um grupo, né, de dolandas, e é um grupo que no WhatsApp só cabe 250 mulheres. Então de vez em quando eu falo com elas, gente, o bebê já tem 2 anos, tá na hora. Desapega, né? Tá na hora de você. Deixa outra. Ou então você engravida de novo e volta. Ela sabe. Tem umas que estão no quarto já. Ai. Maria, depois que a gente fala do puerpério, Maria Cecília está perguntando sobre assistência a parto pélvico. Ótimo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente vai falar sobre isso. Então, eu falo para elas, a gente precisa ter um grupo, né, que seria um grupo de apoio no pós-parto. Justamente para aquilo que eu falei antes. A sogra, a mãe, a vizinha, às vezes não tem uma informação muito, né, adequada. Então, é melhor você ter um grupo de apoio onde você é mediadora, mas as minhas puerpras são tão bem informadas que elas mesmas ajudam uns às outras com boas informações. Isso é legal, né? Até porque todo mundo acha que o período é mais crítico para a mulher, do ponto de vista, já até, Jolinha está ouvindo aí, né? Já está convidada para poder vir cá falar sobre assistência psicológica dentro do pré-natal e parto e pós-parto, mais do que convidada. Mas a gente sabe que assim, essa questão da depressão pós-parto, daquele blues, não é só naqueles primeiros dias em casa, né? Sim. Você tem toda uma mudança brusca de vida e de vivências, né? Um pouco daquela mulher que ela conhecia simplesmente deixa de existir. Sim. Na frente dela, assim, do nada, né? Aquela mulher morreu, né? Agora nasce outra, né? Eu não gosto da palavra morreu, mas é mais ou menos isso mesmo. Aquela mulher não existe. Exatamente, deixa de existir, né? Exatamente. E ela tem que se reconhecer nessa nova mulher. Sim. Ela vai precisar de apoio para isso. E vai precisar de encontrar outras mulheres que estão vivendo essa mesma situação para perceber que não são só elas. Não são só elas, né? Sim. Então esse grupo é muito importante. E além desse grupo, que é o grupo que eu chamo de grupão, eu tenho pequenos grupos que são de chá de bênção. Então eu faço um chá de bênção por 37 semanas.
Geralmente eu agrego até umas... E são mulheres que vão caminhar juntas depois? 6 mulheres em cada grupo pequenininho, a cada quinzena, então. E essas mulheres vão viver uma DPP próxima. Então, quando os bebês nascem, elas começam a viver as mesmas questões. A alimentação, acordar de madrugada, e depois introdução alimentar, volta ao trabalho e tudo mais. Então, é muito importante que elas vejam que todas estão vivendo a mesma situação, uma apoia a outra. É muito legal. Eu tenho grupos desde dezembro de 2016 que ainda estão vivos, grupos vivos que se encontram, comemoram aniversário junto dos filhos, são amigas, né? Que eu vou, que eu participo, é muito legal. Isso é legal. Bom, Josiane falando que teve a oportunidade de conhecer você durante o Noite de Caos, que você foi ótima, legal. Liliane, enfermeira obstetra, a caminho do Pontão, lá no Unimed do Grajaú, eu sei que tá no Pontão. E parto pélvico, perguntaram. E aí? E aí? Eu sou uma das Nós pessoas... temos vários pélvicos juntos já, né? Sofia e consultório, né? Isso aqui é minha água, né? Água. Então, eu acho que parto pélvico é só uma outra forma de nascer, na minha visão, né? E sei que 3, 4% das mulheres podem continuar com seus bebês pélvicos até a hora do nascimento. Se a gente morasse num país onde assistir partos pélvicos fosse uma coisa tranquila, comum, rotineira, com mais obstetras treinadas. Exatamente. Ninguém ia ficar muito preocupado em fazer tantas questões de acupuntura, né? Moxa, combustão, e todos os métodos, né? Antes das 36, 37 semanas, depois tentar a V7 com 36, 37, para depois partir para a decisão se vai com parto pélvico ou vai com uma cesárea. Então eu sempre falo para as mulheres, eu estou com você. Eu só quero dizer para você que existe. Essa mulher, você pode conversar com ela, teve parto pélvico, essa teve. Eu passo para elas. E eu sei que já existe um grupo que foi criado de mulheres que tiveram bebês pélvicos, inclusive com gestantes que eu acompanhei. Então elas conversam entre elas e cada dia entra mais uma no grupo. Hoje eu atendi uma que está com bebê pélvico e conversamos exatamente sobre isso. Eu estou com 2 pélvicas. A gente já atendeu pélvico esse ano, inclusive, né? E é um parto um pouco mais laborioso, né? Exige tomada de decisões, às vezes, exige que a mulher, igual a gente conversou, igual a Lena falou, né? É um parto que a Lena mesmo fala, eu estou com você. Mas só que não adianta eu estar com você e querer se você não quiser. Exatamente. Então a gente brinca, né, que é parto para mulherão, né? Mulherão. É parto para mulher que realmente quer. E esse ano eu tive 3 assistências de pélvico. Não sei quantos você viu esse ano, mas assim, um deles nós vimos juntos, né? Uhum. E eu continuo com o que existe de evidência, porque médico é mais voltado, a gente aprende isso na faculdade, né? A buscar a complicação, né? A gente não trabalha muito com essa naturalidade. Infelizmente, né? Eu quero me tornar uma pessoa cada vez melhor nesse sentido. Mais leve. Mais leve, mas assim, todas as sociedades, elas falam que existem algumas prerrogativas, algumas condições mínimas para assistência pélvica, e talvez uma das principais contraindicações seja o paciente não ter uma bacia testada, né? Ser um parto pélvico em primigesta. Mas mesmo em primigesta eu já tive várias assistências. Partos pélvicos em primigestas. Teve um ano que a gente teve 29 pélvicos lá no Sofia. Desses 29 pélvicos, 9 foram em primigestas. E todos os meninos estão muito bem. E que não deve ser assistido da forma tradicional, né? Exatamente, deve ser assistido no modo mais natural, mais possível, né? Sem intervenções, né? Então, a Julinha está falando que ela nasceu pélvica. Gente, mais perguntas para a Lena, por favor. Vamos aproveitar que ela está aqui conosco. Está na honra dessa presença, né? Eu queria que você falasse também um pouco, Lena, sobre essa questão. Você falou de o que essa mulher quer, se ela quer assistência privada, se ela quer assistência na rede pública e tal. Nessa sua estatística aí, como é que anda? Eu saí do Sofia em 2013, então de lá para cá eu não tenho muita noção de como é que tá com os lados de lá. Eu tinha comentado, né, agorinha, que eu tive uma passagem, né, pela rede pública como doula voluntária, doula comunitária em 2 hospitais públicos. Então,
essas minhas assistências estão anotadas e tal, era mais ou menos em torno de 500. Depois, como autônoma, eu já atendi hoje perto de 750 mulheres, onde eu estive presente, né? Porque também tem muitas mulheres que às vezes estão comigo na gestação e por algum motivo precisam de uma cesárea, né? Cesárea agendada. Às vezes tem aquelas mulheres que no momento do parto eu estou em outro parto, então vai uma decap. Então assim, das que eu estive presente, em torno de 750. Dessas 750 eu diria que pelo menos umas 250 mulheres eu atendi no sofrimento. Especificamente, quando eu falo de rede pública, eu estou falando do sofrimento. Claro. Sim. A Milena está perguntando se precisa de uma equipe que acolha essa mulher, a assistência precisa ser diferente. Acho que você está falando do pélvico, né? Sim. Nós vamos fazer uma live depois sobre o pélvico, prometo, tá? Mas, sem dúvida, né? Se você pegar os principais textos do Royal College, do American College, sobre parto pélvico, meninas, eles deixam muito claro que a principal contraindicação é a inabilidade. Exatamente. A principal contraindicação à assistência pélvica é a ausência de um obstetra experiente em parto pélvico. Experiente em parto pélvico. Exatamente. Né? Então a gente tem outras condições lá, né? Assim, modo incompleto ou modo de nádega, peso fetal estimado entre 2,5 kg e 4 kg, bacia testada, como a gente já falou, uma mulher que já tem, eu tive um pélvico. Eu não, né? Uma paciente minha teve um parto pélvico que ela chegou numa maternidade com o bebê com o bumbum de fora já, nascendo. Quer dizer, uma bacia testada, né? Então, tem várias condições, sabe? E dentro dessas condições lá, a principal delas é exatamente isso. Então, você quer chegar num plantão. Eu não estou dizendo que o médico do plantão é pior, que ele é melhor, mas assim, onde não se tem a frequência de se conduzir partos pélvicos. Né? Que eu também, sendo bem sincero, eu não sou nenhum xiita. Então eu acho uma boa indicação para vocês. Sim, mas se a mulher quer. É isso que eu acho. Esse que é o ponto. Não? Você não pode dizer para a mulher que ela não pode porque está pélvico. Você pode dizer, eu não assisto pélvico, mas eu tenho fulano que assiste, que eu acho muito transparente e justo com ela. Eu sempre falo com relação a pélvico, eu acho que eu já falei isso numa live. Eu sempre falo assim, olha, quando você chega a 37 semanas com uma apresentação pélvica, abrem-se quatro portas na sua frente. Né? E você entra pela porta que você quiser. Exatamente. Né? Você pode escolher topar uma assistência pélvica, de parto pélvico, e é uma situação um pouco mais delicada se for temigesta, tem que ler muito, tem que estudar muito, você tem que querer muito. Eu estou com uma paciente hoje no consultório que vai querer uma assistência de parto pélvico. Você pode optar por uma VCE, que fora do país a evidência 1A, oferecer para todos. Aliás, essa é a recomendação. Oferecer, 1A, né? Oferecer não quer dizer obrigar. Não quer dizer que ela vá ter que... Até porque é um procedimento doloroso, difícil. A VCE não é flores, não, gente. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas versões e incômodo, dói a barriga da mulher. Né? E as outras duas portas são uma cesariana. Você pode ter uma cesariana intraparto, pode ter uma cesariana agendada a partir de 39 semanas. Eu tive tive uma paciente esse ano que optou por uma cesárea intraparto. Então ela esperou, entrou em trabalho de parto, ficou em casa, dançando com a doula dela, comendo biscoitinho, entrou no chuveiro. A hora que ela sentiu que estava realmente um trabalho de parto mais avançado, eu estava ali com 5, 6 centímetros, ela foi para o hospital e chegou lá e Então, sim, mas a escolha da mulher. É isso que eu acho. Quando você tem todas as opções parecidas e você faz a escolha, eu acho ok. Né? E não te empurrar uma cesariana. Agora, dizer pra você, se só tem esse caminho, só porque eu atendo assim, que eu acho incorreto. É incorreto. Né? Tem uma outra pergunta aqui. Já aconteceu de você acompanhar um parto em que a mamãe ou o bebê não resistiram? Eu nunca acompanhei nenhum parto onde a mulher tivesse falecido. Nesses 1000 e tantos partos, né? Eu acompanhei 2 partos onde os bebês foram a óbito. Intraparto? Praticamente no expossível, um foi a óbito e fizeram uma cesárea na hora. E um outro nasceu, a 7, 8 e não assumiu a
oxigenação, Nossa, não foi nem reanimado, mas ele não foi, e aí deu uma sepse neonatal precoce e morreu em 24 horas. Eu, graças a Deus, né, depois do consultório para cá, nesses 9 anos de consultório, eu nunca tive nenhuma assistência. Tivesse perdido uma mãe e bebê. Já tive uma condição grave, um prematuro grave, que o bebê não resistiu, mas já era esperado. E já tive outros casos assim, né? Bebê síndrome, que a família sabia que ia nascer, eu acompanhei. Você está me lembrando de um caso, quando eu estava no Sofia, chegava um pélvico, eu adorava um pélvico, né? Nós estávamos falando do pélvico de novo. E aí eu cheguei numa sala, tinha uma enfermeira obstétrica fazendo uma condução, e aí me chamaram, porque era pélvico e tal. E aí eu cheguei, me apresentei para a família e comecei a acompanhar esse parto pélvico. E aí o bebê nasceu, tava tudo lindo, maravilhoso, música, o casal super assim, um afagando o outro e tal, o marido super bacana, acolhendo a mulher muito bem e tal. Tinha uma doula voluntária lá do Sofia com eles. E aí o neném nasceu e o neném fez assim, deu um chorinho e não deu mais nada. E aí a pediatra interveio e botou um bercinho aquecido e tentou, né, entubar e eu falei, gente, mas o que aconteceu? E aí, poxa vida, né, você conduz um parto pélvico, o que acontece isso? Eu falei, meu Deus. E aí eu cheguei pro casal e falei assim, olha, eu não sei o que aconteceu, né? Dentro do que a gente tem aqui e tal. Aí o casal falou, não, doutor, tá tudo bem e tal, a gente já sabia disso, ele tinha uma síndrome do pulmãozinho, de hipoplasia pulmonar. Quer dizer, todo mundo já sabia que o bebê ia nascer, e não me avisaram. E eu fiquei um tempão achando que tinha você coisa, taquicardia sozinho. Nossa, eu ganhei uns 10 mil cabelos brancos. Nossa, imagino. Estão perguntando. Que não é fácil, uma assistência de um bebê que falece é um negócio muito. Eu pensei 2 vezes em deixar de ser doula. E provavelmente foram esses 2 momentos aí. Não é fácil. Lena, quais os hospitais particulares em BH que têm o melhor aceitação e respeito ao trabalho das doulas, possibilitando inclusive maior acesso quando a mãe não possui equipe completa, apenas a doula? Doula para ir pro plantão. Entendi. É isso. Eu vou ser bem sincera, como eu sempre sou, transparente. Até setembro do ano passado, eu tinha muita dificuldade de falar para alguém, vai pro plantão da rede privada, que você vai ser muito bem atendida em todos os plantões. Isso não acontecia, porque às vezes o plantão troca e quem está na assistência era muito bom, mas no próximo você já não sabe mais. E o parto às vezes dura mais do que o tempo do plantão. E é o que você falava, né? Você sempre falou, é uma roleta russa. É uma roleta russa. Então eu dizia para eles, olha, eu não me sinto segura de dizer assim, vai, porque, né, tudo pode acontecer. De setembro para cá, setembro de 2018 para cá, a gente tem o Neocenter aí, que veio com uma nova proposta. Com, né, uma equipe profissional que vem com essa proposta de atender protocolos, né, mais atualizados e tal. Então, assim, eu acho que tem essa assistência que está no caminho. Despontando. Está despontando no caminho. Então, eu, pessoalmente, já fui para algumas assistências no plantão do Neocenter. Só isso que eu posso falar, tá? E teve alguma situação? Não, e tô satisfeita, né, até agora, acho que foram bem conduzidos e tal. Mas a gente sabe que corre o risco também de ter um plantão que tem uma assistência de alguém que não está nessa linha, eu falo sempre, né, eu falo isso sempre de coração. Eu não trabalho mais em plantão, mas se você quer ir pro plantão, vá. Né? Assim, o médico tá lá é bom. Né? Ele só não tá por sua conta. Sim. Né? Então, assim, é a mesma coisa de você ir para academia e ir para academia com personal. Né? Não quer dizer que quem vai sem personal para academia não vai conseguir malhar e não vai conseguir o resultado que quer. Claro que não. Mas você quer pagar a academia e quer pagar o personal. Então, é a mesma coisa, você levar a sua equipe para ficar numa relação de assistência de 1 para 1. No nosso caso, né, às vezes, uma relação de assistência de 3 para 1. Enquanto o plantão tá com um monte de gente. Enfermeira obstetra, médico obstetra. Enquanto o plantão tá um médico para atender 10, 12, quantas a tiver. porta de entrada, né? Exatamente.
É diferente mesmo. A pergunta aqui sobre quando você percebe que uma cesárea está realmente necessária, o hospital, por algum motivo, está forçando o normal. Você conversa com a mãe e aconselha alguma coisa ou não interfere e espera? Bom, primeiro que eu acho que parto normal é parto normal. Ninguém força parto normal. Eu ia falar isso, eu não gosto dessa palavra. Eu acho isso é uma conversa de vó, vai passando de geração para geração. É conversa de leigo. Ninguém força parto normal. Exatamente. Né? As pessoas acompanham o parto. Com todo respeito, viu, Brubs? É só porque é uma fala muito comum de várias pessoas. Meu parto normal foi forçado. Né? Existe, né? Então, o fato do parto estar demorando, o trabalho de parto estar demorado, não quer dizer que estejam forçando o trabalho de parto normal. Está se esperando a evolução do trabalho de parto. O que está se fazendo? Acompanhando o bebê, o bem-estar do bebê e da mãe. Isso. Simples assim. Está se aguardando, está seguindo protocolos, né? Está se fazendo, às vezes, algumas intervenções necessárias e corrigindo algumas distorces, né? Então ninguém está forçando nada. Em qualquer momento que o bebê apresente alguma questão que precise de uma cesárea, vai se fazer uma cesárea. Ninguém vai forçar. E a partir do momento que o parto, vamos dizer assim, saiu da linha da curva de dilatação, que é o comum, é o usual para a maioria das mulheres. Se você começa a perceber que o parto não está mais numa evolução normal, deixou de ser parto normal, né? Sim. Virou anormal, né? Sim. É claro que há exceções da regra, o partograma não é um instrumento rígido. Inclusive eu li esses dias um artigo falando que o partograma, como um instrumento de interpretação, apesar de ser a única ferramenta que a gente tem, ele é nível de evidência D. Imagino. Entre A, B, C, D. Imagino. Então assim, porque é subjetivo, por exemplo, assim, no Canadá, eu estava vendo uma palestra esses dias, que eles têm muito mais permissibilidade, principalmente naquelas pessoas individualizar o super obesas, né, aquelas super obesas, sim. que assim, americano, né, tem aquelas mulheres assim, muito obesas, a cesárea para ela vai ser tão pior do ponto de vista de infecção, de risco de trombose, de morte, que eles individualizam mais e deixam acontecer. São mais tolerantes com relação a essas fases da dilatação. Concordo com isso. Pô, gente, o papo tá tão bom que a gente não tá vendo a hora passar. Né? Nós estamos aí com 32 espectadores agora. Deixa eu ver para trás aqui. Aí, Dani Rivers, bom te ver. Mari, falando sobre... não pude ter a Lena no meu parto, mas mesmo longe, me deu muito apoio, me deixou nas mãos de outra doula, nota 1000. Foi Carolina Beckman? Sim. Mari, foi um partão lindo, maravilhoso mesmo, né? Com o seu poderoso Juliano Barrichello, que conseguiu cruzar a cidade em 18 minutos e a gente conseguiu chegar no meu centro. E isso eu acho que é uma coisa muito importante, eu faço questão sobre a doula backup. De preparar as minhas doulandas. Eu digo para elas sempre, não entregue seu parto na mão de ninguém. O parto não é da sua doula, o parto não é do seu obstetra, não é da sua enfermeira, seu, né? E não é do seu marido, não é da sua família, o parto é seu. Pegue o parto nas suas mãos e vá com ele para qualquer lugar. E eu vejo isso muito, assim, como um retorno. Porque todo mundo que me aborda nas redes sociais, às vezes pergunta, como é que é seu trabalho e tal. As mulheres não estão em outros estados, outras cidades. E tudo que eu mando para todas. Todo o material é igual para todo mundo quando me aborda. Depois que me contrata e tal, para todo mundo faz questão de chegar a boas informações. Sim. E aí, muitos meses depois, essa pessoa não me contratou nem nada. Muitos meses depois eu recebo às vezes um feedback. Lena, eu consegui o parto que eu queria, no hospital tal, lá no Cafundó do Judas. E eu acho muito legal isso. O que ela fez? Ela pegou o parto e foi para onde ela tinha. E teve o parto que ela queria. E é engraçado que, às vezes, aqui no consultório também eu faço isso muito, Lena. Às vezes tem mulheres que eu preparo no pré-natal que não vão me contratar. Sim. Eu sei que não vão ganhar bebê comigo, mas eu faço questão de deixá-la empoderada o suficiente para ela chegar em qualquer maternidade. Ela tem que ter essa informação e ela tem que ter esse desejo. Não precisa chegar brigando com ninguém, não tem que se confrontar com a equipe médica que está no plantão, mas chegar e falar, olha, tá aqui meu plano de parto, eu quero que a coisa seja assim, se for possível, se for o melhor para mim e para o meu bebê, né, baseado nas boas evidências. E tem mulheres que conseguem mesmo. Daiane está perguntando sobre VBAC, um parto vaginal pós-cesariano. Nosso primeiro parto juntos foi um VBAC. Foi um VBAC na água, foi mesmo. Tô sabendo já. E
Depois você entra no canal do YouTube da Elaine, que tem lá uma live que a gente falou sobre VBAC com a Mônica Nardi. Então tá imperdível também essa entrevista. Assim como, falando em Mônica Nardi, olha aí, ó, fala no capeta, ó, cheia de enxofre. E aí, Mônica, Aline Castro falou antes lá atrás, minha dupla favorita, também, obrigada, Aline, te adoramos. Lena manda muito material, manda, eu sei que manda. E mesmo com o propósito de informar, não necessariamente por questão de contratação. Exatamente, exatamente. É isso que eu falo, gente. Eu não quero mandando material que você me contrate, não é essa a intenção. A intenção é que chegue informação para todo mundo e você decida o que você quer fazer, quem você quer contratar, para onde você quer ir, mas com material em mãos. Eu vou ter que deixar um convite para você voltar, né? Porque o papo tá tão bom, a gente nem viu a hora passar e todo mundo está falando ali, agradecendo, que pena que acabou, muito top. E continuamos respondendo. Sua mensagem. Minha mensagem. Eu acho que você tem que, quando está grávida, procurar o que é melhor para você e aquilo que você acredita e procurar as pessoas, o lugar onde você deseja parir, que você se sinta segura com a equipe que você escolher e com as pessoas que acreditam em parto. Quem acredita na natureza, na mulher, quem acredita na mulher, no poder feminino, essas pessoas têm que estar do seu lado. Legal. Gente, essa entrevista, assim como as anteriores, eu vou colocar lá depois no nosso canal do YouTube. Que live, muito bom. Gente, eu fico muito feliz quando isso acontece, né? E a gente tá aí com 53 minutos. Já daqui a pouco o Facebook não, daqui a pouco o Instagram fecha a gente, sem a gente permitir. Mas então, para poder finalizar, eu queria agradecer a todo mundo pela participação, todos que mandaram perguntas, todos que assistiram. E claro, que sejam todos multiplicadores também. Nossa, né? Porque é o que a gente quer. Nós somos formiguinhas, né? Isso. O que a gente quer é realmente isso. Vai estar salva a live, daqui a pouco vai estar no canal do YouTube também. Um beijo para todo mundo. Beijão, foi muito bom, adorei. Boa semana, começando a segunda-feira, o papo de segunda. Né? Obrigada a todas as gestantes que eu acompanho que ficaram com o bebê no forninho essa noite. Porque segunda passada a gente teve que desmarcar. Mas olha, um beijo para todo mundo. Mais uma vez, Miriam Rego, obrigado por tudo, tá? Dedicar para você esse papo de hoje, que mais e mais mulheres se empoderem e tenham um protagonismo no seu parto, nascimentos felizes. Isso, sejam sempre uma homenagem para você onde você estiver, tá bom? Um beijo.